Um autor, um filósofo chamado Jeremy Bentham, disse que, sendo a moral aquela área da ética que envolve todos os comportamentos, todos os mores, que levam à realização do bem individual e também do bem social, todos os padrões de comportamento estabelecidos pelo homem para ele mesmo e, a partir disso, para a sociedade, formam essa moral. Contudo, infelizmente, quando nós estamos tratando de ser humano, o ser humano, porque é capaz de tomar decisões, ele pode tomar decisões, inclusive, contraditórias, Existe um comportamento, ele sabe que para ele, aquele comportamento, por ele estabelecido, leva ao próprio bem, mas ele pode, num determinado momento, decidir agir de forma contrária. Da mesma forma, a moral social. O grupo social, a partir dos muitos comportamentos disponíveis, percebeu que alguns são valiosos, alguns são mais importantes e passou então a exigir de todos aquele comportamento como um dever social, como um dever coletivo, Mas aí alguns sujeitos começam a não se conduzir daquela forma. E à medida que alguns modelos vão sendo percebidos como essenciais, como indispensáveis à manutenção do bem-estar social, do bem-estar coletivo, esses comportamentos precisam ter uma proteção maior, Esses modelos de comportamento precisam ter a proteção do Estado, que é o poder instituído, estruturado, que nós, indivíduos organizados em sociedade, decidimos criar, o Estado. Muito bem. Quando também alguns comportamentos contraditórios começam a prejudicar, começam a trazer danos, começam a ameaçar a paz social, o bem-estar social e as críticas, as retaliações, a rejeição não se mostram sanções suficientes para impedir que aqueles comportamentos voltem a acontecer, portanto, que esse tipo de comportamento se repita, então começa a haver a necessidade de instituir outros tipos de sanções, que não apenas as sanções sociais, e também de fazer o uso da força para que essas sanções sejam aplicadas sobre os sujeitos. Então, essas condutas muito importantes e as condutas nocivas passam a exigir uma outra proteção. E é aí onde esse tipo de conduta migra para a área que nós vamos chamar de direito. Então, o direito surge como um instrumento através do qual o Estado vai regular determinados comportamentos, vai exigir, vai proibir, vai proteger determinados comportamentos, vai instituir as sanções para as condutas inadequadas e vai fazer o uso da força para que essas sanções sejam aplicadas. É isso. O Estado vai fazer o uso da força para intervir nos nossos comportamentos, tá? Então, o direito surge a partir do momento que o Estado é constituído, tá? O direito surge, inclusive, como forma de limitar a atuação do Estado para que o Estado não interfira no campo da liberdade do homem, que estabelece normas para si mesmo e para a vida social. E a nossa liberdade está no campo da moral, tá? A sociedade se relaciona com a moral, o Estado se relaciona com o direito. Então, antes do Estado ser criado, eram as normas religiosas e as normas morais que ditavam, as relações. Sim, as normas políticas, claro, a manifestação da força pelos senhores feudais, pelos imperadores, isso.
mas o direito como nós o conhecemos, como limitador da conduta, não apenas dos sujeitos, dos grupos, mas do próprio detentor do poder, ele vai acontecer a partir do momento em que o Estado é instituído e especialmente a partir do momento que a Constituição, que a Carta Magna surge. Por quê? Porque com a Carta Magna, o nosso direito à vida, o nosso direito à liberdade, principalmente o direito à vida, à integridade física, à liberdade e à propriedade, esses direitos que são considerados os primeiros direitos fundamentais, passam a ser resguardados. Nós entregamos a nossa liberdade, nós entregamos a nossa autonomia ao Estado, mas esse mesmo Estado precisa garantir que aquilo que é básico para nós não será retirado. A vida, a liberdade, a integridade física, a propriedade, tá? Então, Jeremy Bentham vai dizer que o grande campo da moral tem dentro de si, o grande círculo da moral, tem dentro de si um círculo menor, que é o direito. Então, a gente vai falar em mínimo ético, a moral como máximo ético e o direito como mínimo ético preservado, aquilo que é essencial, a vida e a existência da sociedade, do bem-estar e a proteção dos indivíduos, ok? É isso aí. Até o nosso próximo encontro.